Amores, tudo certo por aí? Todos a postos, concentrados, pegaram água, pegaram fone, pegaram tudo que precisa para fazer a aula, para poder fazer a aula focado. Não tem ninguém esparramado na cama, deitado assistindo a minha aula, né? Tá todo mundo focado em postura de aprendizado, certo? Pra gente poder tocar o barco aqui da melhor forma possível para vocês tirarem o melhor proveito dessa aula de hoje, tá bom? Isso aí, Yasmin. Nossa, que lindo isso que você falou. Yasmin escreveu assim: a gente tem que se programar para fazer dar certo. Exatamente, Yasmin. Exatamente isso. Isso é para tudo, né? Na vida. Gente, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz com as mensagens que eu recebi de vocês ao longo da semana, falando sobre as fichas que caíram para vocês, sobre a aula em relação à aula passada, falando quantas chaves assim, né? Viraram dentro de vocês, assim, teve gente que me escreveu assim, virou uma chavinha dentro de mim, nossa, minha cabeça parece que fez assim, teve decisões que eu precisava tomar e eu não estava conseguindo tomar, ou já estava num direcionamento, mas estava faltando mais retidão, assim, para falar assim, não, agora eu vou pegar esse processo, vou fazer desenrolar, e muita gente que realmente trouxe uma nova perspectiva sobre a própria vida, né, não estava com direcionamento nenhum, e agora está. Então, eu recebi muitas mensagens na semana, fiquei muito feliz mesmo, muito mesmo. E essa aula de hoje a gente vai trabalhar de uma forma mais específica, de uma forma mais focada. Lembram que na semana passada eu falei para vocês que quanto mais metas a gente tem, menos a gente realiza? Lembram disso? Então que era para vocês definirem para daqui para o ano que vem, no máximo 5 metas. No máximo, tá? Então não é que tem que ser 5, é no máximo 5. Então se você definiu 2, 3, aí é você que vai determinar. Porque é muito melhor você às vezes pegar uma meta e trabalhar ela na profundidade do que você ficar trabalhando um monte mal trabalhado. Então esse é o poder do foco na vida da gente. Ó, vou dar um exemplo pra vocês. Vocês aqui de longe, vocês estão vendo a minha mão, certo? Vocês até conseguem ver alguns traços, tudo, mas se eu aproximar mais da câmera, ó, tá vendo? Vocês estão vendo a minha mão focada agora. Vocês conseguem ver muito mais detalhes do que vocês estavam vendo antes, certo? Ó, tem muito mais detalhes do que vocês estavam vendo antes. Por quê? Eu dei um foco aqui agora. E na vida da gente é a mesma coisa. Quando a gente trabalha alguma coisa focado, a gente consegue na profundidade, no detalhe com aquilo ali. Então a cura, a transformação, o resultado ele é maior, né, do que você ficar trabalhando um monte de coisa ao mesmo tempo, sabe? Então, hoje a gente vai trabalhar com foco, com especificidade. Semana passada eu trouxe uma visão assim mais ampla para vocês, né? Vocês fazerem a lista de 20 anos, como que vocês visualizam a vida de vocês daqui 20 anos, essa visão ampla para daqui 20 anos. Mas hoje a gente vai trabalhar de forma mais focada. Então, vocês se lembram que tinha lá a visão de 20 anos, que ia ser construída ano por ano, lembra? E aí dentro de cada ano vocês iriam ter no máximo 5 metas, certo? Só que quando a gente fala dentro de um ano, gente, a coisa ainda tá muito solta, ainda tá muito longe, né? Apesar de um ano passar rápido assim, quando a gente fala de um ano ainda é muita coisa. Então, eu vou ensinar vocês a trabalharem semana a semana, tá bom? Porque é dessa forma que a gente vai construir. Lembra que a gente falou semana passada? Tijolinho por tijolinho até a gente conseguir construir esse muro aí das metas que você definiu para você. Tá bom? Então vamos iniciar, tá? Quando a gente está falando de meta, a gente precisa definir isso com muita clareza e muita especificidade. Lembra que semana passada eu sugeri que vocês tivessem metas para todas as áreas da vida de vocês? Então meta para a vida financeira, meta para a sua profissão, meta para a sua saúde, meta para o seu relacionamento ou para a sua relação com seus filhos, enfim, você ia escolher. Né? Pode ser que tenha coisas que você não vai trabalhar nesse primeiro momento, porque lembra, não é para trabalhar com um monte. Quando eu falo das áreas da vida, é para você não ficar trabalhando só com várias metas dentro de uma área específica e as outras não. As outras você deixa largado. Não. Trabalha de forma específica, mas com áreas diferentes da sua vida, apesar de estar tudo interligado, né? Porque, por exemplo, se você começa a trabalhar questões da sua saúde, gente, eu vou dar muitos exemplos aqui em relação à vida financeira e emagrecimento. Por que eu gosto muito de dar exemplos dessas duas coisas? Porque são coisas muito práticas, muito palpáveis, e aí fica mais fácil da gente entender, tá bom? Não é que eu estou falando só para emagrecimento ou só para a vida financeira, não é isso. Eu vou dar exemplos práticos, mas que você pode aplicar
para qualquer área, para você entender o conceito da coisa, para você conseguir direcionar para qualquer meta, tá bom? Quando a gente fala de meta, essa especificidade nos ajuda a ter clareza, então a gente precisa quantificar, deixar a meta palpável. Lembra que eu falei disso também? Então vamos supor que você definiu que você quer emagrecer. Só que emagrecer é uma meta muito solta, não tem uma especificidade. Por quê? Emagrecer pode ser 80 quilos e pode ser 2. Entende? Então você precisa quantificar. Ah, eu vou aumentar os meus ganhos financeiros. Tá bom, você vai aumentar em quanto? Em 10 mil ou em 1 milhão? Ou em 5 reais? Então precisa estar quantificado, especificado. Até para você saber quais estratégias você vai ter que fazer de acordo com o que você quantificou. Ok? Lembra do quebra-cabeça? Primeiro eu preciso saber a imagem, para depois definir as estratégias e eu saber o que eu estou montando, tá? E aí eu sei por onde que eu começo, como que eu começo pelas bordinhas e trabalhar com meta é exatamente isso, tá bom? Então pegando o exemplo, por exemplo, do emagrecimento. Vamos supor que você definiu que você quer eliminar 30 quilos. Primeira coisa, quando a gente fala de meta e a gente pensa numa meta muito grande, é como se a gente já entrasse no processo derrotado, sabe? Você já olha para aquilo, aquilo parece muito maior do que você. Então, qual que é o segredo? A gente trabalha com submetas. Não é que você não possa colocar uma meta grande. A gente pode pegar essa meta maior e fragmentar essa meta em submetas, para que fique mais fácil, para que o seu cérebro entenda aquilo como possível, como realizável. Por exemplo, quando eu viro para você e digo assim, eu preciso eliminar 30 quilos. Nossa, a minha mente, o meu cérebro já olha e fala assim, meu Deus, 30 quilos, eu não vou conseguir. É muita coisa. Nossa, 30 quilos. Acabou, tá morta já. Morreu já no começo do processo, não consegue sair do lugar. Então, o que a gente faz? A gente define submetas. Então, peraí, deixa eu entender. Se eu emagrecer 2 quilos por mês, eu só preciso eliminar 500 gramas por semana. Em 5 meses, eu vou ter eliminado 10 quilos. Em 15 meses, eu vou ter eliminado os 30 quilos. Entenderam? Fez sentido? Não parece muito mais fácil falando assim agora? Então, peraí. Se eu conseguir manter constância e consistência no meu processo de emagrecimento, emagrecendo apenas 500 gramas por semana, sem fazer dieta mirabolante, respeitando a minha liberdade, respeitando uma vida saudável, sem fazer maluquice para poder emagrecer, eu preciso eliminar só 500 gramas por semana. Gente, 500 gramas é muito fácil de eliminar. E aí, se eu me mantiver eliminando 500 gramas por semana durante 15 meses, eu eliminei 30 quilos. Uau! Quando a gente começa a trabalhar com metas desta forma, tudo fica mais fácil. Então, defina as suas metas com clareza e trabalhe com submetas. Rosi, como que eu defino uma meta com clareza? Lembra que semana passada eu falei assim que tem algumas palavrinhas que a gente tem que evitar quando a gente está fazendo a nossa meta, quando a gente está definindo a nossa meta. Então, quais são as palavras que a gente deve evitar? Tentar, eu preciso, eu quero. Então, por exemplo, eu quero emagrecer. Que lindo! Você já quer. Então, você já conquistou sua meta, entendeu? Você não vai emagrecer. Ah, eu preciso emagrecer. Tá bom, você já precisa, você já conquistou a meta também. Vocês estão entendendo? A lógica das palavras é essa. Então, eu quero, eu vou buscar, eu vou tentar. Não, eu vou... fazer... definido com assertividade, tá? Não pode ter insegurança na hora de definir as suas metas. Uma vez que a meta está definida... outra coisa, procure definir as suas metas sempre no positivo. O nosso cérebro, ele opera melhor no positivo. Na verdade, o nosso inconsciente, ele não processa a palavra não. Então, se eu virar para vocês aqui agora e falar assim, não pense numa maçã bem vermelhinha, grande, brilhante, você já está pensando. Eu comecei a falar, você já está pensando. Então, tanto o nosso inconsciente quanto a nossa maior parte cerebral, a gente não processa a palavra não, enquanto imagem, né? O nosso cérebro, ele opera por um sistema de imagens. Então, no momento em que eu digo assim, por exemplo, não engordar, eu não quero engordar. Por exemplo, vamos supor, a pessoa já emagreceu, ela quer manter o peso dela. Então, ao invés dela colocar lá na meta, manter o peso atual, ela coloca assim, não engordar. O que o cérebro dela está visualizando? Ela engordando.
Vocês estão entendendo? Então o nosso cérebro, ele opera melhor no positivo. A gente entende racionalmente a palavra não através do nosso neocórtex, que consegue fazer esse raciocínio lógico. Mas o nosso cérebro, o nosso inconsciente, ele opera com um sistema de imagens. Então, cada palavra que eu estou falando aqui, e você nem percebe que isso está acontecendo, isso é um disparo automático e instantâneo do nosso cérebro. Enquanto eu estou falando, o seu cérebro está processando cada palavra que eu estou dizendo, operando dentro desse sistema de imagens, tá? Então, quanto mais imagens positivas você trouxer para dentro do seu cérebro, mais fácil fica para que ele realize, que ele veja com clareza aquilo que você quer. A nossa mente precisa de clareza. E tudo aquilo que o nosso cérebro visualiza, que a gente visualiza, por isso que eu falei para vocês fazerem um painel de metas. Tudo aquilo que o nosso cérebro visualiza, ele não sabe se é real ou se é imaginário. Você fechou os olhos, visualizou, olhou, visualizou, para o cérebro é real. Entendem? Então, para o nosso cérebro, nunca o que a gente visualiza é imaginário, para ele é sempre real. Então, a visualização ela tem um poder estrondoso na nossa vida. Só para ilustrar isso que eu estou falando, que isso é bem interessante e vai fazer parte do processo que a gente está trilhando aqui. Tinha um documentário na Netflix que falava do poder da mente, que agora ele saiu, que eu adoro esse documentário. E eu ouvi lá o caso de um cara que sofreu um acidente de bicicleta, um acidente horrível. A coluna dele, acho que quebrou em vários lugares. Ele ia ter que colocar pino, enfim, o cara parou de andar. E faltava um mês para ele fazer a cirurgia. E ele sentava todos os dias para visualizar que a coluna dele estava se regenerando. Esse cara fazia isso 3, 4 horas por dia. Por que ele fazia todo esse tempo? Não era que ele ficava as 3, 4 horas visualizando, não. Ele levava um tempo para conseguir serenar a mente dele, porque a nossa mente fica assim. Ah, mas eu vou fazer isso e vai dar certo? Ah, até parece que eu vou ficar aqui visualizando e vai me curar, né? Então, ele tinha que levar um tempo para driblar esses pensamentos, para daí sim, efetivamente, ele conseguir fazer a visualização. E aí, quando ele conseguia, ele entrava nesse estado meditativo e fazia a visualização da coluna dele se regenerando, tudo certinho. Resumo dessa história, o cara se curou. Não precisou de cirurgia e hoje ele dedica a vida dele a estudos do poder da mente relacionado a essa autocura, né? Estudos seríssimos, estudos científicos mesmo. Então, para vocês terem dimensão de que tudo aquilo que o nosso cérebro visualiza acontecendo, ele dá comandos para o corpo para que aquilo seja executado, porque para ele aquilo está acontecendo, então ele começa a operar como se estivesse acontecendo. Às vezes tem técnicas que eu ensino no processo de emagrecimento que são, por exemplo, assim, se você visualizar você correndo uma longa distância e fazendo esse trajeto de volta, mas assim, visualizando nos mínimos detalhes, visualizando o lugar, a roupa que você tá, você correndo, a sua respiração, o impacto do seu corpo, você visualizar tudo, para o seu cérebro você está correndo e ele começa a queimar caloria. Olha isso, olha o nível do que eu tô falando aqui, como a nossa mente é poderosa. Ah, Rosinha, então eu vou ficar sentada na minha casa agora só fazendo isso. Não, o seu corpo é uma máquina, ele precisa se movimentar se você quer ter uma vida saudável. Mas isso é uma técnica para acelerar emagrecimento. E eu usei técnicas desse tipo no meu processo de emagrecimento porque eu sabia que eu estava acelerando o meu gasto energético, entendeu? E a gente começa a usar a mente a nosso favor, tá? Então, meus queridos, a gente precisa visualizar com clareza aquilo que a gente quer. Seja visualizando na parede, seja fechando os olhos e visualizando mesmo. A gente precisa ter essa imagem mental. O seu cérebro precisa dessa imagem, tá bom? Quando a gente fala de metas, a gente precisa ter clareza não só do lugar que a gente quer chegar, ou seja, ponto B, como a gente chama, né? A gente precisa ter clareza também do ponto A. Exatamente, Dan, é Rio, o poder da mente, o nome do documentário. A gente precisa ter clareza do ponto A também. Então, o que é o ponto A, o que é o ponto B, quando a gente está falando de metas? O ponto A é o meu estado atual, a gente chama assim. O ponto B é o estado desejado, é onde eu quero chegar. Entender isso é muito importante. Por quê? Eu preciso ter clareza também em quantificar o meu estado atual. Porque o que acontece? Eu defini lá que eu quero eliminar 30 quilos. O Danilo tá falando que esse documentário tá na Amazon. Que ótimo, porque da Netflix ele saiu. Então, quem quiser assistir, gente, corre lá, e tiver Amazon Prime, corre porque vale muito a pena, tá bom? Eu fiz um parênteses aqui porque vale muito a pena ver esse documentário, porque traz muitas coisas relacionadas a isso, relacionadas a esse tipo de estudo, tá? Voltando aqui para as nossas questões das metas.
Quando a gente tem clareza do ponto B, mas não tem clareza do ponto A, a gente começa a dimensionar situações. Eu vou dar um exemplo. Eu defini que eu vou eliminar 30 quilos, ok. Tenho clareza do ponto B. Mas e o ponto A? Aí as pessoas começam assim, nossa, eu tô imensa, nossa, eu tô enorme, nossa, eu tô uma baleia, nossa, eu tô muito gorda, nossa, eu tô muito acima do peso. Você está acima do peso quanto? Coisa fofa. Sem ficar dimensionando emocionalmente essa situação, com clareza. Como que tá essa situação hoje na sua vida? Então, não importa, gente, volto a lembrar, não tô falando, essa aula não é só para quem quer emagrecer. Eu tô dando exemplos práticos, mas isso é para você trabalhar todas as suas metas, seja de relacionamento, seja profissional. Então, peraí, qual que é a minha meta profissional? Ah, é X. Como que eu estou atualmente em relação a essa meta? Ah, eu sou um bosta, eu sou um incapacitado, eu não sei como que eu vou chegar nessa meta. Isso é você dimensionando, nada disso vai te ajudar. Então, como que eu vou quantificar? Peraí, em relação à meta hoje, falta que eu aprenda isso, falta que eu aprenda aquilo, você começa a ter clareza. Ah, a minha meta de ganhos financeiros é aumentar a minha renda para X. Tá, e atualmente, como é que tá a coisa? Ah, atualmente eu ganho X, atualmente eu tenho tanto de dívida, quais pessoas eu vou começar a pagar primeiro? Então, tudo com clareza. Sem você ficar sentado lá no sofá, ai meu Deus, eu sou um bosta, olha como eu deixei a minha vida ficar, nossa, não. A gente precisa trilhar esse processo agora com leveza. É pra você olhar pra sua vida agora, imagina que a gente tá zerando a vida aqui, não importa as cagadas que você fez até aqui. vamos zerar a vida agora, tá bom? Pensa assim, daqui pra frente eu vou começar a trilhar um novo caminho mais leve, vou tirar aprendizado, vou começar a ter novos resultados, não importa o que aconteceu até aqui, o que foi, foi. Mas daqui pra frente você sempre pode escrever uma nova história. Isso que é o mais incrível da vida, tá? Então vamos daqui pra frente. Então, tenha clareza do seu estado atual em relação ao seu estado desejado. Uma outra coisa que é muito importante que você tenha clareza. A mesma pessoa que está no ponto A da sua vida não é a mesma pessoa que vai chegar no ponto B. Fez sentido isso que eu tô falando? Você ainda não tem os resultados que você quer lá do ponto B, do seu estado desejado, porque você precisa desenvolver uma série de habilidades que você ainda não tem. Então não adianta você ficar só assim, agora eu tô focado, agora eu tô determinado. Não adianta. Entenda uma coisa, existe uma série de habilidades, conhecimentos, uma série de coisas que você precisa desenvolver ao longo do seu processo. E aí sim você se tornar uma pessoa capaz de realizar o que você quer realizar, que tá lá no seu ponto B. Tá entendendo o que eu tô falando? Então é importante que você respeite este trajeto. As pessoas têm uma ilusão, gente, isso é muito perigoso. Isso que eu vou falar agora parece óbvio. É óbvio, racionalmente falando, emocionalmente falando, se você não tiver cuidado com isso, você vai se sabotar já logo na saída. Presta bem atenção no que eu vou falar agora. Quando você for iniciar o seu processo em direção à sua meta, no começo não vai dar certo do jeito que você espera que dê. Eu vou repetir, no começo vai dar ruim. Por quê? Você ainda não tem as habilidades necessárias para aquilo dar certo. Mas ninguém e nada no planeta pode te impedir de aprender, de desenvolver o que você precisa desenvolver. Então, veja bem, você está saindo do ponto A para ir para o ponto B. As pessoas acham que elas vão assim, ó, em linha reta. Pum, conseguiu. Chegou aqui, alcançou a meta. Não. Quando você sai, muito provavelmente de cara você vai ter uma queda. Você não vai sair em linha reta. Muito menos subindo. Você vai sair descendo. E é importante ter essa clareza. É muito importante essa clareza. Por quê? No momento em que você se deparar com a primeira queda, você vai falar, opa, o processo é esse mesmo. O que eu preciso aprender aqui? Eu tive essa queda por quê? Tal habilidade eu não tenho, tal conhecimento eu não tenho. Talvez eu precise de uma ajuda de um profissional mais específico nessa área aqui. E show de bola! Tira o seu aprendizado, continua aprendendo e vai que vai. A maioria das pessoas, elas param, gente, já na primeira queda.
Então, tá saindo do ponto A para ir pro ponto B, já teve a primeira queda, já não foi do jeito que ela achou que seria, do jeito que ela programou, lindo e perfeito num mundo cor-de-rosa, a pessoa já desiste ali. Isso é muito comum. Então, entenda que nesse processo você vai se transformar numa outra pessoa. Que incrível! Por isso esse processo é tão apaixonante. E a gente precisa aprender na vida a não gostar só dos resultados. Claro que a gente sempre vai gostar dos resultados, a gente está se movendo por eles. Mas a gente precisa aprender a se encantar pelo processo. Porque o processo é muito encantador. O processo, conforme você vai vendo, você se moldando e você se desenvolvendo e você aprendendo coisas novas e a sua mentalidade mudando e a sua percepção ampliando e você virando outra pessoa, isso é incrível. E quando você se apaixona por isso, você não para de crescer nunca, independente dos resultados que você está tendo. Se você é uma pessoa que se move só pelos resultados, a primeira merda que acontece na sua vida, você já desiste, já se frustra e já larga a história ali. Porque você se move pelo glamour da coisa, pelo resultado. Você não está se movendo pelo processo. E para pensar no que eu vou te falar agora. Vamos supor que você definiu aí 3, 4, 5 metas para o ano que vem. Se daqui até o ano que vem você não tiver conseguido alcançar ainda 100% dessa meta, mas você tiver alcançado 60% dela, você concorda que você já se tornou uma pessoa muito melhor do que você era quando você saiu lá no ponto A? Entende que incrível que é isso? E a vida é um grande processo. E entender isso também vai te ajudar a ter constância nisso que você está fazendo. Entende? Entender que nesse caminho, do ponto A até o ponto B, você vai ter muitas oscilações emocionais, enfim, uma série de oscilações. Então, esse caminho, ele não é um caminho linear. Você vai ter momentos nesse processo que você vai ter regressos, né? Que você vai ter, assim, tropeços muito severos e você precisa aprender a se moldar, a se ajustar. Se você caminhar nesse processo com esse olhar de aprendiz que eu estou te ensinando aqui, vai ser mais fácil para você. Então, por exemplo, eu no meu processo de emagrecimento, teve momentos em que eu disparei, assim, emagreci um monte de uma vez. Aí chegou numa determinada semana e engordei 2, 3 quilos. No meio do processo. Aí, se fosse um tempo atrás, sabe o que eu ia fazer? Ah, meu, agora eu já engordei mesmo, que se dane. Tem gente que tava fazendo dieta, aí come um pedaço de bolo, agora já comi mesmo, que se dane, vou comer errado. Não larga seu processo, meu. Por que você tá fazendo isso? Se você largar, aí que você não vai ter resultado mesmo. É mais ou menos um pensamento assim, ó. Imagina que você tem que chegar num destino. Aí você tá caminhando, de repente você para no meio do... Você tropeça e cai. Aí você fica sentado lá parado no meio do caminho chorando porque você caiu. E fica lá o resto da vida sentado lá chorando e dizendo que você não vai chegar nunca porque você caiu ali. Mas você não vai chegar nunca não é porque você caiu, é porque você parou. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Mas aí você fica lá o resto da vida sentado ali onde você caiu chorando, porque você parou ali. E continuou parado ali e não levanta. A gente, quando define meta, a gente tem que fazer mais ou menos como o Waze. A maioria aqui, acho que todo mundo usa o Waze aqui, sabe do que eu tô falando. Então, quando você vai colocar um destino no Waze, você põe lá o destino que você quer chegar. Aí, no meio do percurso, às vezes tem um acidente, às vezes tem uma obra que você não estava esperando. E o que o Waze faz? Ele recalcula a rota e te mantém no mesmo destino. Ele não muda o destino. Imagina o Waze, a mulherzinha do Waze lá, a vozinha virar pra você e falar assim: desculpe, fulano, nós vamos ter que voltar para casa. Não é possível chegar ao seu destino. Isso nunca vai acontecer. Porque o aplicativo tem uma decisão firme, que é de chegar no destino, é levar você até lá. Então, independente do que acontecer no processo, ela vai sempre recalcular. E a gente tem que ter essa capacidade. A gente tem que aprender, nesse processo, dominar a nossa mente desistente. Então, a gente tem que aprender a se reajustar. Quantas e quantas vezes forem necessárias. Puta merda, eu tava emagrecendo. Nossa, meu Deus, me pesei. Essa semana engordei 3 quilos. Saí fora da casinha. Tudo bem. Vou voltar pra casinha. E vou retomar de onde eu estou, de onde eu parei aqui. E nem tô começando do zero. Quando eu comecei do zero tava pior. Então deixa eu retomar daqui de onde eu tô. E é isso. Isso é pra tudo. Eu tô começando a controlar minha vida financeira. Meu Deus, destrambelhei, gastei mais do que eu podia. Nossa, caguei com tudo de novo. Tudo bem. O que você pode aprender com isso?
Eu vou falar uma coisa agora que ela é bastante óbvia, mas às vezes a gente precisa falar o óbvio, porque às vezes tá tão na nossa cara ali, mas a gente não tá enxergando. O erro, todo o tropeço que a gente tem pelo caminho, o próprio erro, ele traz consigo, ele traz nele mesmo o que precisa ser aprendido para que ele não se repita. Então, se você olhar o próprio erro, o próprio fracasso, o próprio resultado que você teve ali, dentro daquela situação você vai encontrar o que precisa ser aprendido, o motivo pelo qual aquele erro aconteceu. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? É óbvio isso. Só que parece que a gente não enxerga isso. Aí você tropeça e já para pelo meio do caminho para ficar chorando lá. Então, peraí, opa! Comecei aqui meu processo de emagrecimento e vamos que vamos, tô emagrecendo. De repente, num belo dia, comi assim que nem uma doida, comi um boi sozinho. Peraí. Ao invés de eu ficar chorando, deixa eu entender por que eu fiz isso. Será que foi um impulso emocional? Será que eu tenho alguma crença limitante que está me sabotando? A gente vai falar mais disso na próxima aula. Será que esse processo de emagrecimento, ou de enriquecimento, ou seja lá o que for, ele vai contra algum valor meu e aí inconscientemente eu comecei a me sabotar e não estou percebendo? Então vocês percebam que no momento em que você para, que você oscila, naquele momento ali tem uma oportunidade de aprendizado. Opa, eu não estou conseguindo ter constância aqui nas minhas metas porque está me faltando inteligência emocional, equilíbrio emocional. A minha meta é ter uma boa relação com os meus filhos. Porém, eu não consigo, porque eu tô toda hora descontrolada dentro de casa. Que oportunidade de aprendizado maravilhosa. Vocês estão entendendo o que eu tô falando aqui, gente? Trilhar esse processo das metas com esta consciência muda tudo. Então, tire agora da sua mente a ideia de ponto A, ponto B, linha reta. Isso não vai acontecer. O processo é assim, ó. E volta, e vai. Até que você vai conseguindo, você vai se moldando, você vai chegando mais perto da sua meta, você vai reajustando, você precisa reajustar quantas e quantas e quantas e quantas vezes forem necessárias. Você pode ao longo do caminho mudar as estratégias, não mude a sua meta se ela for importante para você. Claro que tem metas, como eu falei na aula passada, que você vai mudar sim, porque ela não vai mais fazer sentido para você. Dependendo da nova percepção, do novo nível de consciência que você estiver, aquela meta antiga não vai mais fazer sentido. E aí talvez você realmente precise mudar. Mas não mudar porque você está desistindo, porque você acha que você não vai conseguir. Vocês percebem a diferença? Quando a gente inteligentemente abre mão de alguma coisa, é uma coisa. Quando a gente desiste porque acha que não vai conseguir, é outra coisa. Tá? É outro processo. Bom, falamos de submetas aqui, né? Acho que deu para todo mundo entender o que eu estou falando, então vamos seguir. Agora vamos para a parte prática da coisa, tá? Papel e caneta na mão agora, caderninho, canetinhas coloridas, do jeito que eu falei na aula passada, marca-texto, tudo que tem direito aí. O que você vai fazer agora? Isso que eu vou ensinar a partir de agora, gente, é um trabalho minucioso. Rosi, dá trabalho? Dá muito trabalho. Mas se você quer ter bons resultados na sua vida, você vai ter trabalho. Então, gente preguiçosa, procrastinadora, que não tá a fim de ter o mínimo esforço, o mínimo empenho para fazer as coisas, esforço não é uma coisa boa, vou falar disso mais pra frente, não tem a menor disciplina, empenho, dedicação para fazer as coisas e quer ter bons resultados, não tem como, né? Então, Rosi, mas isso que você passou é um listão, é um monte de coisa para fazer, exatamente, jovem. Você não quer esse resultado aí na sua vida? Então pague o preço. Você está disposto a pagar o preço que tem que pagar? E começa agora que você tem clareza das suas metas, tá bom? Isso que eu vou ensinar agora é para você fazer com cada uma das suas metas, separadamente. Não é para você pegar essas perguntas e responder todas as metas de uma vez. Então, por exemplo, se você tem uma meta para emagrecimento, você vai responder todas essas perguntas que eu vou passar aqui somente em relação ao emagrecimento. Se você tem uma meta para aumentar os seus ganhos financeiros, você vai responder todas essas perguntas aqui somente em relação a aumentar os ganhos. Se você tem uma meta de relacionamento, você vai responder essas perguntas aqui somente em relação a essa meta. Entenderam? Tô falando assim repetidas vezes para não ter dúvida. E não faça tudo de uma vez. Não sente. Deixa eu responder tudo em relação a todas as metas. Não. Hoje eu vou responder só em relação a uma. Por quê? Isso aqui não são só perguntas escritas num caderno que você está respondendo.
para fazer uma prova na escola e tirar uma nota e esquecer tudo depois. A vida não funciona assim como a escola mostrou pra gente que funcionava. Eu quero que você realmente aprenda nesse processo. Eu quero que você realmente examine a sua vida na profundidade. Então essas perguntas é para te trazer consciência, para te trazer clareza dos porquês que você está fazendo isso, como que você vai se mover nesse processo. Então esta consciência não pode ser feita no piloto automático. Você precisa sentar com calma, com tranquilidade e responder cada uma dessas perguntas. E você vai perceber que cada resposta que você vai colocar vai clarear pontos para você que você achava que eram óbvios, mas que você não estava enxergando com tanta profundidade assim. Rosi, eu não posso pegar essas perguntas e responder na minha mente? Não! Escreva! Larga a mão de preguiça. Tem que escrever, tá bom? Lembra que eu falei semana passada? Quando você escreve, você tem outro nível de clareza. E isso está passando pelo seu sistema sinestésico. Então você tem um outro processamento, inclusive neurológico, quando você escreve, de quando você tira da sua mente. Você precisa de clareza mesmo. Você precisa olhar aquilo no papel e quantificar, examinar e traçar estratégias, tá bom? Então vamos lá, vocês vão anotar aí as perguntas que eu vou passar para vocês, tá? Rosi, por que você não pega esse listão e põe no grupo? Porque eu vou explicar cada uma das perguntas. Dentro delas tem exames, conceitos que eu quero que vocês façam. Então não é só um listão de perguntas, tá? A gente fazer a pergunta certa na nossa vida, pra gente mesmo, faz com que a gente desbloqueie muitas coisas dentro da gente que a gente não tá conseguindo desbloquear. Às vezes a gente quer a resposta certa, mas às vezes a gente precisa fazer a pergunta certa. E aí ela traz a resposta certa. Às vezes a gente não tem as respostas certas na vida porque a gente está se fazendo as perguntas erradas. Fez sentido? Então vamos lá. O que eu quero que vocês façam? Primeiro, eu quero que vocês façam uma lista de todos os ganhos que vocês têm hoje, estando e continuando do jeito que vocês estão. Vocês vão fazer essa lista em relação a cada uma das metas. Então, se eu quero aumentar os meus ganhos financeiros, quais os ganhos que eu tenho hoje permanecendo na dificuldade financeira que eu estou? Se você quer emagrecer, quais os ganhos que eu tenho hoje permanecendo acima do peso? Essa lista, gente, é muito importante. Por quê? Entenda uma coisa, o ser humano... O que eu estava falando no momento em que vocês perderam a conexão comigo? Escrevam aí pra mim no chat. Qual foi a última coisa que vocês me ouviram falar? O Diego perguntou assim, Rosi, como manter a calma com operadoras de internet? Cara, vocês não têm noção. Eu tenho 2 internets em casa, já para não acontecer esse tipo de situação. Então eu tenho uma lá no quarto e eu tenho outra aqui na sala. São de empresas diferentes, inclusive. E as 2 estavam caindo. Inclusive eu saí de lá e vim pra sala agora pra ver se a da sala fica um pouco melhor, né? Mas, as 2 caindo. Surreal. Não, é um negócio inacreditável isso. E tem que manter a calma, né? E é bem interessante isso, essa pergunta que você fez, porque se a gente trouxer um olhar de aprendizado, porque a gente estava falando disso na aula, né? Entender que as coisas não vão ser perfeitas, né? E a gente vai ter situações no meio do caminho com as quais a gente pelas quais a gente não estava preparado para lidar, mas a gente vai ter que aprender, vai ter que se moldar para conseguir lidar com elas, né? Então, por exemplo, qual que era a minha meta, já que a gente está falando de metas hoje? A minha meta era sentar aqui e dar aula para vocês. E, de repente, as 2 internets que eu tenho em casa começaram a oscilar muito e cair e eu não conseguia conectar de volta. Por isso que eu demorei agora para voltar no segundo link. E aí, eu tinha uma opção, né? Largar e falar assim, não vou mais dar aula. Ou eu podia me moldar, me reajustar e falar assim, não, eu vou lá para a sala agora dar aula. Ou mesmo se a internet não voltasse de jeito nenhum, entrar no grupo e falar, galera, hoje excepcionalmente eu vou precisar gravar e postar, porque a minha internet não está estabilizando, mas eu ia dar um jeito, a meta ia ser cumprida. Então, olha só que interessante, a gente teve um exemplo prático aqui de que a gente pode se moldar, porque as coisas não vão sair 100% às vezes do jeito que a gente planejou, né? E isso aqui é a vida real. Então eu tô aqui ao vivo com vocês, e ao vivo a internet cai, o caminhão passa na rua, então é ao vivo, estamos vivendo, é vida real aqui. E na vida real as coisas dão errado,
E a gente precisa desconstruir essa ideia, que inclusive as redes sociais vêm trazendo para a vida da gente, né? Que é essa ideia de que tudo vai ser perfeito, tudo é incrível, tudo é maravilhoso sempre. Não, a internet cai, as coisas dão errado, não é todo dia que a gente tá bem, e isso faz parte da vida. E a gente aceitar que é assim que a coisa funciona, ajuda, faz com que a gente se prepare para poder lidar com isso de verdade. Tudo aquilo que a gente nega, que a gente finge que não é, a gente não tá preparado para lidar, né? Enquanto a gente estiver em negação, a gente não consegue lidar. No momento em que a gente aceita que a coisa é daquela forma mesmo, tudo bem. Então, caiu na internet, eu queria fazer de tal forma, mas não deu. Hoje vai ter 2 links aula, paciência, o importante é que o conteúdo tá aqui, tá? E que isso sirva de aprendizado também, né? Porque se a gente estiver atento e estiver desperto, a gente percebe que nada acontece por acaso e que tudo que tá acontecendo, mínimo detalhe, tem aprendizado pra gente ali. Isso é uma percepção que a gente tem que ampliar. A vida traz aprendizado pra gente o tempo inteirinho. Não é só às vezes, só quando você percebe que tem um aprendizado. É o tempo todo. É a gente que não tá 100% desperto pra perceber todos os aprendizados, né? Que a vida traz. Então, retomando aqui a história das metas. A Gabi falou que eu estava falando da lista. Eu realmente estava falando de fazer uma lista de ganhos, né? Eu queria saber se vocês me ouviram falando sobre isso ou se caiu antes, tá? Exatamente, Dan, nada solto aqui. Jamais. E por que eu tava falando para vocês fazerem essa lista? Eu vou explicar. O ser humano é incapaz de fazer qualquer coisa, de permanecer em alguma dor, que ele não esteja ganhando alguma coisa com aquilo, que ele não esteja tendo algum ganho secundário ou inconsciente com aquilo. Eu vou contar uma história para ilustrar isso que eu tô falando. Eu vi um caso de uma mulher uma vez, que ela estava com câncer, mas ela tinha chances de se curar. E essa mulher começou a receber uma atenção da família que ela não tinha quando ela estava saudável. E era uma mulher extremamente carente, né? Então sempre teve essa carência de ter atenção dos filhos, da família. Isso era uma dor emocional dela, que ela carregava. E quando ela desenvolveu o câncer, ela começou a ter toda essa atenção que ela gostaria de ter, desde sempre. Vocês acham que ela se curou ou morreu do câncer? Morreu. Por quê? Ela começou a ter um ganho secundário com aquela doença. Um ganho que não permitia que ela saísse daquilo. Isso era racional? Isso era inconsciente. Isso era emocional. Tudo isso que a gente está fazendo aqui hoje, gente, todas essas estratégias, escreve, não sei o quê, tudo isso são processos conscientes, racionais, estratégicos. Eles são extremamente importantes. Claro que muitas coisas, quando vocês forem escrever, muitas coisas que estão inconscientes vão vir para o consciente. Mas essa parte que a gente está fazendo hoje, apesar dela ser extremamente importante, ela não é a que vai dar sustentação para que você realmente consiga realizar o que você precisa. O que vai dar sustentação para o seu processo mesmo é o que a gente vai começar a trabalhar a partir da semana que vem. Que a gente vai começar a falar de crenças, de valores, de processos inconscientes, de traumas, de dores, de baixa autoestima, de não merecimento, que são realmente os fatores que vão fazer com que você se sabote ou não. Então, o que dá sustentação na sua vida, nas suas ações, nas suas reações, nas suas decisões, são seus processos emocionais, não são os seus processos racionais. A gente adora encher a boca para dizer que nós somos seres racionais, né? Mas, na verdade, nós somos seres sensíveis que pensam. Nós desenvolvemos a racionalidade, mas nós somos principalmente movidos pelo sentir e não pela razão, apesar de a gente achar que é, né? Então, racionalmente é óbvio que essa mulher queria se curar dessa doença. Inconscientemente, emocionalmente, ela tinha um ganho com ela, que não ia permitir que ela se curasse. Então, se você hoje está acima do peso, você tem ganhos por estar acima do peso. Você está numa zona de conforto, você pode comer o que você quiser a hora que você quiser. Quando você sai para comer com amigos ou com uma pessoa que você gosta, você não fica se podando, isso eu não posso, não tenho que comer. Não, você tem liberdade total para comer o que você quiser a hora que você quiser, para se divertir, para beber o quanto você quiser. Você percebe? Você tem ganhos com isso. Não adianta você falar que não tem. Entende? Rosi, eu tô numa dificuldade financeira muito grande. Você também tem ganhos com isso daí. Muito provavelmente você também tá numa zona de conforto. Tem coisas novas que você deveria estar aprendendo que você não está aprendendo.
Talvez você tenha que começar a dar mais as caras com certas coisas, quebrar medo de julgamento dentro de você, romper com alguns sentimentos de incapacidade para que você consiga efetivamente ter os valores e os resultados que você quer financeiramente. Então, você tem ganhos hoje por permanecer na zona de conforto que você está. Então, para cada uma dessas metas, eu quero que vocês escrevam. Lembra que eu falei antes, não é para fazer tudo junto ao mesmo tempo. Você vai responder todas essas perguntas para cada uma das suas metas separadamente e em dias diferentes, porque eu quero que você faça esse exame consciente na sua vida. Então eu quero que você escreva quais os ganhos que você tem hoje por estar acima do peso. Quais todos os ganhos que você tem? Você tem o prazer da comida, você tem o conforto da comida quando você não está bem emocionalmente, você pode comemorar com a comida quando você está bem emocionalmente. Quais os ganhos hoje que você tem por não estar bem no seu relacionamento afetivo? Porque você também tem ganhos aí. Quais ganhos você teria, por exemplo, nesse caso? Não curar certas dores, certos traumas que estão dentro de você, estão afetando a sua relação. Não mexer em certos comportamentos hoje que o seu ego não deixa você mexer. Então você fica achando que o problema está sempre no outro. Enfim, você tem ganhos. Para todas as situações que você tá, você tem ganhos, senão você não estaria nelas mais. O ser humano funciona dessa forma, não é a Rosi que acha isso. Isso é cientificamente comprovado. Então, quais os ganhos que você tem por estar dentro dessa situação que você está hoje, que a princípio é um problema para você? Quando você sentar e fizer essa lista de ganhos, é importante para você ter clareza de tudo que está te prendendo hoje dentro dessa situação. E para que você possa encontrar formas de resolver cada uma delas. E para que você possa ver quais delas você já está preparado emocionalmente para abrir mão e quais ganhos você ainda não se sente emocionalmente preparado para abrir mão. Então, por exemplo, tem gente que quer entrar no processo de emagrecimento, que é uma das maiores dificuldades, inclusive, né? Para quem entra nesse processo. Mas a pessoa não está disposta a abrir mão da liberdade dela. Mas a pessoa não está disposta a abrir mão do prazer da comida. E aí, será que você tem mesmo que abrir mão do prazer da comida, que fazer dieta é só comer comida ruim? Será que não dá para comer comidas saborosas que também sejam saudáveis e você possa suprir isso de alguma forma? Vocês estão entendendo? Então você vai ver que muitos dos ganhos que você tem, alguns você vai ter que abrir mão mesmo para você poder sair dessa situação que você tá. Você vai ter que pagar o preço. Outros não, outros você pode só remanejar para atender a sua meta. Mas você precisa ter clareza. Então escreva a sua lista. Quais os ganhos que você tem em relação a cada uma das suas metas para estar no seu estado atual da forma que está. Lembra, primeiro você tem que ter clareza de como a situação está. Tem que ficar dimensionando, né? A gente aprendeu isso na aula de hoje. Então vamos seguir. Qual a próxima lista que você vai fazer? Você vai fazer uma lista dos ganhos que você teria ou terá se você conquistar a sua meta. Então pode ser que você faça lá a lista de todos os ganhos que você tem por se manter acima do peso. Mas aí você vai descobrir que os ganhos que você teria se você conseguisse emagrecer seriam mais duradouros, seriam mais valorosos para você. De repente a sua autoestima, de repente a autoconfiança, enfim, uma série de coisas que seriam mais valorosas para você. De repente, lá na sua lista de ganhos, do porquê você permanece nessa situação financeira ruim, você vai ver que você não quer trabalhar certas incapacidades, que você quer ficar na zona de conforto, mas de repente, fazendo essa nova lista, você vai enxergar tudo que você ganharia se você realmente atingisse essa meta. Então é importante ter essas duas listas, porque a segunda, que eu tô falando para você fazer agora, vai te motivar. Então a primeira lista, você vai escrever os ganhos que você tem por permanecer do jeito que você está. A segunda lista, você vai escrever os ganhos que você terá ou teria se você conquistar cada uma dessas suas metas. Lembrando, reforçando, já falei várias vezes, mas é bom, gente, porque às vezes na hora que tá fazendo esquece a orientação. Então lembra que eu já ensinei aqui? Por repetição a gente aprende. Então, você vai fazer isso individualmente para cada meta. Você não vai fazer um listão de todas as metas juntas. Então, vai pegar cada área da sua vida e responder essas perguntas separadamente, tá? Então, quais os ganhos você teria ou terá quando você alcançar a sua meta? Ganhos emocionais, na vida, quais os ganhos você vai ter? E aí você compara os que você tem hoje, permanecendo nessa situação, e aí os que você teria, conseguindo a sua meta, tá? Uma outra lista muito importante
são os porquês. E essa lista é importantíssima. Os porquês que você quer essa meta. Aí vai clarear muita coisa, hein? Tem muita coisa que a gente quer por ego. Tem muita coisa que a gente quer para mostrar para o outro. Tem muita coisa que a gente quer para atender padrões sociais. Então você precisa ver se aquilo realmente é importante para você. Se aquilo faz sentido para você, na sua realidade. Então quais os porquês de você conseguir aquilo? O que aquilo vai te trazer de positivo? Agora só as coisas boas. O que aquilo vai te trazer de positivo, de incrível para sua vida? O que te motiva a fazer isso? O que motiva a sua ação? Motivação. O que é que motiva você? Quais os seus porquês? São os porquês que ajudam a gente a ter constância. Às vezes as pessoas definem só o quando e o que, né? O que vai conseguir e quando, o tempo, mas não define por que está se movendo em relação àquilo. E se você não tiver um porquê muito claro, para que você vai fazer essas estratégias todas? Chega uma hora que aquilo perde o sentido para você. Você larga no meio do caminho, naturalmente, né? Então esses porquês têm que estar muito, 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 muito claro. Por que você quer cada uma dessas coisas? Por que isso é importante na sua vida? Na sua realidade, para você, tá? E aí você vai responder tudo isso lá no seu caderninho, tá bom? Essa lista dos ganhos que você terá quando alcançar a sua meta e dos porquês de conseguir essa meta, do porquê que isso é uma meta para você, essas duas listas, elas têm que estar sempre visíveis para você. Não pode escrever no caderno, guardar, esconder, jogar fora. Não. Tem que estar sempre visível. Você tem que estar o tempo todo se lembrando daquilo, o tempo todo vendo aquilo, para aquilo estar sempre vivo dentro de você. Por que você tem que estar se movimentando em direção àquilo? Eu vou falar uma coisa agora, gente, que é ouro. Motivação dá e passa. As pessoas acham que motivação é um negócio constante. Ai, Rosi, eu perco a motivação muito fácil. Tem gente que fala isso pra mim. Rosi, eu perco muito fácil a motivação. Eu começo as coisas. Você e toda a humanidade, meu consagrado. É assim que a coisa funciona. A gente perde motivação porque motivação é um estado emocional, como qualquer outra emoção que você sente. Quando você sente raiva, você fica pra sempre sentindo raiva? Começou a sentir raiva agora vai sentir raiva até morrer. Não! Chega um momento que essa raiva passa. Quando você sente alegria o resto da vida? Não, chega um momento que passa, você sente tristeza, aí você sente angústia, aí você sente alegria de novo. E a gente está o tempo todo transitando entre estados emocionais. E vai ter uma aula que eu vou falar só sobre isso, porque a gente precisa aprender a ir dominando isso, né? Senão isso domina a gente. Então, você entender. Quem tá me vendo e me ouvindo bem aí? Eu fiquei sem conexão de novo. Escrevam aí pra mim no chat, pra eu poder seguir. Escrevam aí pra mim se tá tudo certinho, se tá travando, se não tá travando. Hoje tá que tá, hein? Voltou, então tá bom. Tá? Pra gente não perder mais tempo, tá bom? Hoje foi brabo o negócio aqui com a internet, né? Mas faz parte, né? A gente que trabalha com internet, com negócios online, a gente já tem que estar preparado para esse tipo de situação, tá bom? Vamos seguir. Então, o que eu tava falando? Que motivação é um estado motivacional. Que motivação é um estado emocional, tá? Então, da mesma forma que você transita entre raiva, alegria, tristeza, empolgação, você transita o tempo todo entre estados emocionais, tá? A Isa falou pra mim que ainda tá travando pra ela. Gente, tá travando pra mais alguém? Escrevam aí pra mim, pra eu poder seguir com vocês. Quem mais tá travando aí? Ou quem já tá tudo bem? Escreve aí pra mim, vendo e ouvindo bem, que daí a gente vai que vai. Tá bom? Vamos lá. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Tudo normal? O pessoal falou, então vamos seguir, tá? Então, é importante entender que a motivação é um estado emocional, que ela realmente vem e vai. E vem de novo, e vai de novo. Então, a gente tem que estar propositalmente... O Diego fez uma pergunta aqui agora. Rosi, como podemos ter motivação, persistência e disciplina? Di, eu vou ter uma aula inteirinha só para falar de constância. Mas hoje eu já tô falando de alguns elementos, desde o começo da aula, que vão ajudar vocês a terem constância nos processos de vocês. E aprender a se motivar é uma delas.
Ter essa consciência que eu falei agora, que motivação daí passa, é um estado emocional. Então não tem horas que você tá super empolgado, que você fala assim, meu, eu vou resolver minha vida. Aí amanhã você não quer levantar da cama. É assim, todo ser humano funciona assim. Então, a gente precisa aprender a se motivar propositalmente. Isso é muito importante, isso que eu tô falando agora. Por isso que eu estou pedindo para vocês fazerem essas duas listas e deixarem elas visíveis, dos ganhos que você terá quando alcançar sua meta e dos motivos, dos porquês pelos quais você quer essa meta, essas metas, tá? E deixar isso sempre visível. E lembra que eu falei para vocês fazerem um painel da visão de 20 anos de vocês? Isso é para motivar vocês também. E agora você vai ter que fazer um trabalho de autoobservação. Não dá para eu falar aqui só assim, faça isso, faça aquilo. Porque muitas vezes o que me motiva não motiva você. Por exemplo, tem pessoas que no processo de emagrecimento, às vezes pegam uma calça jeans que usou lá nas antigas, não serve mais, e a pessoa deixa aquela calça jeans visível. Porque toda vez que ela olha para aquela calça, ela fala assim, cara, eu vou entrar nessa calça de novo. Então, para essa pessoa, funciona como um gatilho de motivação. No meu caso, toda vez que eu olhava para as minhas calças velhas, que não servia mais, eu não entrava mais nelas, aquilo me deixava 15 vezes pior emocionalmente. Eu doei todas. Eu não gostava de abrir e elas estarem nem no guarda-roupa. Quando eu emagreci, eu tive que comprar tudo de novo. Então, aquilo me fazia mal emocionalmente, não era um motivador para mim. Mas eu fui percebendo que conforme eu fui conseguindo emagrecer, olha só, durante muito tempo, quando eu via uma foto minha antiga e eu tava magra, eu me sentia mal. Quando eu voltei a conseguir emagrecer e firmei meu processo de emagrecimento, ver fotos minhas antigas passou a me motivar. Então uma coisa que antes era um gatilho ruim passou a ser um gatilho bom. E a gente muda também, e tá tudo bem. Então, o que é importante? Você perceber o que te motiva. Pode ser uma música, pode ser uma imagem, pode ser uma frase, pode ser ver uma aula minha. Tem gente que termina as minhas aulas aqui super empolgado. Meu, agora eu vou resolver minha vida. Eu tenho certeza que vocês saíram da aula aqui semana passada, tipo assim, agora vai, sabe? Com essa sensação. Então, muitas vezes, um gatilho de motivação pra você é ver um vídeo meu. Então, veja minha aula quantas vezes for preciso. Vocês entendem? Então, às vezes eu mesma vejo aulas minhas para eu retomar alguma coisa que eu falei, para eu poder relembrar algum ponto específico que vai me ajudar. Então, vocês precisam descobrir o que motiva vocês. O que é? É uma pessoa X que inspira vocês? É uma situação específica? Você precisa perceber o que aquilo te causa emocionalmente. Porque a motivação é emocional, não racionalmente. Por exemplo, eu tenho fotos minhas de quando eu estava muito acima do peso. Se eu ficar olhando essas fotos não me motivam a emagrecer. Racionalmente, eu até olho para elas e falo assim, putz, eu não quero voltar para isso aqui, então eu vou ter cuidado, né? Mas, emocionalmente, eu não sinto impulso nenhum. Se eu estiver dependendo de uma foto dessa para não comer um absurdo, eu vou comer um absurdo, porque ela não me motiva. Ela só me traz um alerta, mas não me motiva. Agora, se eu pego as coisas que realmente eu sinto que me motivam, que dá aquela sensação, o importante aqui é o sentir, que dá a sensação de agora vai, isso motiva você. Então, você precisa procurar recursos propositalmente que vão te motivar todos os dias. É como se você estivesse tomando um remédio diariamente. Entende? E é importante a gente se motivar. A disciplina é importante, fazer o que tem que ser feito, mesmo quando a gente não tá motivado, é importantíssimo. Mas só na disciplina a coisa não vai. Porque olha o que eu falei, a gente é movido pela emoção. Entende? Então se a gente começar a aprender a se motivar, fica mais fácil, fica mais leve esse processo, tá? Vamos seguir aqui, tá bom? Deixa eu pegar as minhas anotações aqui e vocês vão anotando aí, tá? Agora eu vou fazer uma série de perguntas que vocês vão escrever aí e vão responder depois com calma, tá bom? Então, em relação a cada meta, vocês vão responder essas perguntas que eu vou fazer agora. Quem mais na sua vida vai ser afetado se você conseguir a sua meta? Positivamente e negativamente. Vamos supor, novamente dando o exemplo do emagrecimento. Vamos supor que você seja casado e emagrecer vai, no caso você mulher, vai afetar o seu marido negativamente, porque se eu emagrecer ele vai ficar mais ciumento. Eu já vi muitas mulheres falando isso, viu? Em processo de emagrecimento. Não é fora da realidade isso que eu tô falando, não. Tem mulheres que eu já vi falando isso.
que se elas emagrecerem o marido vai ficar mais enciumado, que se elas emagrecerem vai acontecer isso aqui. Por quê? Aquela pessoa tem aquela percepção e não importa se o marido vai ficar o mesmo ciumento, o outro não importa, o que importa é a percepção que você tem sobre o outro, porque é isso que vai te travar. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Então, por exemplo, às vezes você pode achar inconscientemente que se você ganhar muito mais que o seu marido ou muito mais que a sua esposa, que a pessoa vai se sentir mal e que isso vai trazer conflito pro seu relacionamento. Pode ser que você ache isso. E você precisa escrever aqui agora, porque você precisa achar uma forma de ajustar, porque senão isso vai te sabotar no meio do caminho. Então, pergunta importantíssima. Conseguir a sua meta. Quando você conseguir, quem mais vai ser afetado para você conseguir? E lembrar que não é só quando você conseguir, é o processo. Às vezes, para conseguir a sua meta, você vai ter que passar um pouco menos de tempo com a sua família, um pouco mais de tempo estudando. Então, como que esse processo vai afetar na vida da sua família, no seu marido, da sua esposa, de outras pessoas? Às vezes, você vai ter que comprar cursos a mais, além do meu, de pessoas especializadas naquilo que você está buscando. Isso pode afetar a vida financeira de vocês. Então, escreva como que esse processo, essas metas vão afetar a vida de outras pessoas também que estão próximas a você, positivamente e negativamente, certo? Se você ganhar muito dinheiro hoje, isso vai afetar positivamente a vida da sua família, das pessoas que moram com você, concorda? E negativamente afetaria como? Então é importante você ter clareza das duas coisas, tá bom? Para que você não se sabote no meio do caminho, tá? Segunda pergunta: como a sua meta vai interferir em outras partes da sua vida? Positivamente e negativamente. Não é só as pessoas, em outras. Como que essa meta específica, eu falei disso na semana passada, lembra? Que eu até dei o exemplo de cirurgia, e expliquei como que isso afetou em toda a minha vida, toda a programação que eu tenho que fazer em outras áreas, na financeira, na familiar. Então, essa meta que você tem, como que ela vai afetar outras partes da sua vida, positivamente e negativamente? Vocês estão percebendo quão minucioso é esse trabalho que vocês estão aprendendo a fazer aqui hoje? Entende? Porque toda essa especificidade traz clareza. E quanto mais clareza, mais resultado. É assim que funciona, tá? Então vamos seguir. Quais recursos e capacidades você já tem para conseguir alcançar essas metas? E quais você ainda não tem e precisa? E como que você vai fazer para conseguir? Então uma pergunta aqui, ela complementa a outra. Quais recursos e capacidades você já tem para alcançar a sua meta e quais você ainda não tem e como você vai fazer para conseguir os que você não tem. Tá? Agora essa pergunta aqui é muito legal. Ela me ajudou muito em muitos processos meus. O que você já tentou no passado para conseguir isso daí? E o que te impede atualmente de conseguir isso daí? Então, o que você já tentou no passado que não deu certo? Sabe por quê? Essa pergunta é muito legal. Pegando novamente o exemplo do emagrecimento. Às vezes eu vejo pessoas durante anos fazendo a mesma coisa para tentar emagrecer. Dietas malucas, não consegue, para, volta. Aí tenta fazer um plano de emagrecimento doido lá, dá certo durante um tempo, depois engorda tudo de novo. E a pessoa fica anos fazendo aquilo, ela não percebe que ela não consegue manter aquilo, que aquilo não tá dando certo. Então, para quantas coisas na sua vida você já fez aquilo, já fez e viu que não tá dando certo? Então você precisa mudar a estratégia. Mas primeiro você precisa ter clareza do que você já tentou e não deu certo e por que não deu certo, tá? Então eu vou repetir a pergunta. O que você já tentou no passado que não deu certo, que não te ajudou a conseguir essa meta? E o que te impede atualmente de conseguir as suas metas, tá? Lembrando que você vai responder cada pergunta para cada meta individualmente, tá bom? Você vai fazer esse listão de perguntas para a sua meta em relação à vida afetiva. Vai de novo fazer esse listão de perguntas para a sua meta em relação ao emagrecimento. Para cada uma, você vai fazer essas perguntas separadamente, tá bom? Não mistura as coisas não, senão vai virar uma doideira aí que você não vai conseguir separar. E a ideia é você ter clareza, não é confundir mais a sua cabeça, tá bom? E uma pergunta importantíssima. E a gente vai falar mais sobre valores na próxima aula, tá bom? Mas a sua meta está alinhada com os seus valores? As suas metas estão alinhadas com os seus valores? Você vai ter que fazer uma lista de coisas que são importantes para você, realmente importantes.
Se passar tempo com a sua família, com o seu marido, com a sua esposa é realmente importante para você, você precisa ter clareza disso. Se ter um gasto XYZ no final do mês com determinada coisa, sei lá, se para você beber é importante, você precisa ter clareza disso. É um valor para você. Se para você comer tal comida, tal dia da semana é importante, é um valor, escreva isso também. Por quê? Senão essas coisas vão te sabotar lá na frente. E quais outros valores que eu quero que você tenha clareza também? Valores do tipo honestidade, liberdade, gratidão, alegria, paz. O que é valor para você? Tem sempre uma história que eu conto para ilustrar essa história dos valores, que é o seguinte. Os nossos valores, eles são hierárquicos. Sempre você tem um valor acima do outro. E você tem valores principais, que são os seus mais fortes, que são os que movem você. A gente tem vários, mas a gente tem alguns que encabeçam essa lista aí. E os nossos valores, eles mudam ao longo da vida. Então tem muitas coisas hoje que são valores para mim que há um bom tempo atrás não eram. Mas hoje é. E tem muitas coisas que eram valores para mim antes e que hoje não são mais. Então as coisas vão mudando e tudo bem. Por que eu dei exemplos não só de coisas grandes assim, tipo honestidade, liberdade, mas eu falei também de coisas que são importantes para você no dia a dia. Rosi, para mim é muito importante beber no final de semana. Ok, coloque isso na sua lista. Rosi, para mim é muito importante comer doce pelo menos 3 vezes por semana. Para mim isso é muito importante. Ok, coloque isso na sua lista. Sem julgamento. Meu Deus, eu bebo todo dia e nossa, eu não deveria estar fazendo. Não. Eu não quero julgamentos agora, eu preciso da coisa pontual, com clareza. Se você começar a se julgar na hora de fazer essas listas, deveria ser um valor para mim tal coisa. Nossa, passar tempo com a minha família deveria ser um valor. Isso é você que está dizendo. Ninguém está te julgando aqui. O que é um valor para você? Não é o que deveria ser. E por que eu dei exemplos de bebida, de comida? Porque se você tiver um processo de emagrecimento, ou de mudança com a sua saúde, ou de largar vícios e mudar hábitos, você precisa ter clareza de que essas coisas são importantes, você vai ter que abrir mão delas. Ou você vai ter que remanejar isso. Então tem gente que é muito importante para aquela pessoa comer doce todos os dias. Só que comer doce todos os dias não faz parte de um estilo de vida saudável. Em grandes quantidades. Eu conheço pessoas que são extremamente saudáveis que comem um tabletinho de chocolate todos os dias. Um quadradinho daqueles, não é uma barra não. Para ela é importante comer aquele tabletinho todos os dias. Vocês estão entendendo o que eu tô falando, gente? Então tudo pode ser ajustado, mas você precisa ter clareza do que realmente é importante para você, para que isso não sabote você no meio do caminho. Entendeu? Por exemplo, um dos meus principais valores é a liberdade. Então, eu cheguei numa parte do meu processo de emagrecimento que eu fui emagrecendo, e de repente eu percebi que eu comecei a me sabotar. E olha só o que eu percebi. Que eu nem queria comer em excesso mais, porque o meu corpo já estava se adaptando àquele novo estilo de vida mais saudável. Eu nem queria comer em excesso, mas eu queria poder comer em excesso se eu quisesse. Fez sentido? Eu queria ter a liberdade de comer em excesso se eu quisesse. E quando eu senti que a minha liberdade estava sendo privada, eu comecei a comer em excesso. Era como se inconscientemente fosse uma coisa assim. Eu posso sim, não é isso aqui que vai me proibir. Vocês entendem? Porque a liberdade é um valor muito forte para mim. É um dos meus principais valores. Tanto é que eu tô aqui agora trabalhando com isso, eu não tô trabalhando numa empresa CLT. Não tô dizendo que isso aqui é melhor ou que CLT é pior, não é nada disso. Eu tô dizendo que eu não consigo, eu nunca consegui trabalhar numa empresa com o chefe, com as regras da empresa. Eu não consigo. Se eu entrar numa empresa, em um mês eu tô morta de depressão. Eu me conheço. Eu nunca consegui. Eu tenho um registro na minha carteira com 5 dias de registro. E é o único registro que eu tenho lá. Eu sempre trabalhei pra mim. E continuo trabalhando. Sempre trabalhei com arte, sempre trabalhei com palestra, sempre trabalhei com coisas que me deixavam mais livre. Só que eu nunca tive clareza de que isso era um valor pra mim. Eu só fui saber disso depois estudando, que eu falei, então por isso, né? Inclusive, por exemplo, você saber que a liberdade é um valor pra você, isso te ajuda a ter clareza de que pessoas que têm esse valor muito forte têm dificuldade de ter disciplina, têm dificuldade de ter constância. Porque no momento que você percebe que você fez acordo, estabeleceu regras com você mesmo, que agora tem uma agenda te cobrando, isso vai mexer no seu valor. Então você precisa ver como é que você vai reajustar isso ou estar atenta a isso. Entende? Porque a gente não pode ficar brigando com os nossos valores. A gente precisa o tempo todo ir ajustando.
tá? E qual que é a historinha que eu conto para ilustrar os valores? Eu falei que os valores eles são hierárquicos, né? Emocionalmente falando. Então, por exemplo, eu conto uma história que é assim. Imagina dois pais de família que perderam um emprego. Os dois têm o valor da segurança muito forte e os dois têm o valor da honestidade muito forte. E aí, os dois perderam o emprego. Vejam só, os dois têm os mesmos valores. Só que um tem o valor da honestidade acima do da segurança. E o outro tem o valor da segurança acima do da honestidade. Aí alguém chega para esses pais de família e fala assim: gente, eu tenho um trabalho aqui para vocês fazerem, para vocês levarem sustento e a segurança para a família de vocês. Esse trabalho não é uma coisa lícita. Não é um crime horrendo, hediondo, mas é uma coisa ilícita. A pessoa sabe que é contra a lei. E se alguém pegar ela fazendo aquilo, vai dar problema. Ok. Entendido isto, e agora sabendo dos valores, como é que fica a decisão de cada um? O pai que tem o valor da honestidade acima do da segurança, ele não vai fazer. Ele prefere deixar a família dele passar necessidade, ele vai dar outro jeito, mas ele não vai fazer. O pai que tem o valor da segurança acima da honestidade, ele vai fazer. Vocês entenderam? Se fosse um crime horrendo de hediondo, nenhum dos dois faria, porque os dois têm o valor da honestidade. Porém, o que tem o da honestidade abaixo, ele faz, porque a segurança para ele é um valor mais forte. Se você, por exemplo, é uma pessoa que tem o valor da segurança muito forte, você tem dificuldade em transitar de carreira, largar um emprego, empreender. Então você precisa saber quais são os seus valores. Não adianta você falar assim, agora eu vou ser empreendedor. Agora eu vou alavancar meus negócios na internet e não vou mais trabalhar CLT e você tem um baita valor de segurança. Isso vai arregaçar você emocionalmente. Então a gente precisa ter clareza dos nossos valores, porque senão eles sabotam a gente no meio do caminho. E os seus valores não é para te sabotar, é para você caminhar alinhado com eles. Entende? Então peraí, se a segurança eu já sei que é o valor para mim, como que eu posso empreender e paralelamente conseguir me trazer alguma segurança nesse primeiro momento? Ah, eu tenho o valor da segurança muito forte, uma das minhas metas é sair do emprego que eu tô hoje e ir para um melhor ou empreender. Tá, como que eu posso fazer para suprir esse valor nesse primeiro momento para eu poder fazer essa transição de carreira com tranquilidade? Vocês estão entendendo? Não é para vocês ficarem brigando com o que é importante para vocês. É para vocês aprenderem a ajustar esse processo com leveza. Então essa pergunta, ela é crucial. Essas metas, elas estão alinhadas com os seus valores? E o que você vai ter que fazer para conseguir cada uma delas também está alinhado com os seus valores? Entende? Isso é muito importante, gente. É uma das perguntas mais importantes da aula de hoje, tá? Seguindo aqui. Essa meta depende só de você para conseguir conquistar? Tá 100% na sua mão? É só você ou envolve outras pessoas? Então, se uma das suas metas, por exemplo, é conseguir uma promoção, um aumento de salário, não sei qual que é a sua meta. Isso não depende só de você. Entende? Tem outras pessoas envolvidas. Apesar de outras pessoas envolvidas, vamos supor que você tá lá escrevendo e você fala assim, Rosi, essa meta depende 50% de mim e 50% de outra pessoa para ela dar certo. No caso de um relacionamento, por exemplo. Então, se você tem uma meta de melhorar o seu relacionamento afetivo, amoroso, casal mesmo, tô falando agora, ou até com seus filhos, isso é 50% sua parte. Você não tem como você 100% alinhar só você fazendo e o outro cagando e sentando em cima. Não dá. Então é 50% cada um. Só que o seu 50% é 100% você. Fez sentido? Então é isso. Essa meta depende só de você? Depende de quantos por cento de você. E lembrar que essa porcentagem que depende de você é 100% você. Ah, é 50% só que depende de mim. Esse 50%, que é a minha parte, é 100% eu. Então eu preciso dar o meu melhor aqui. Tá bom? Entendido tudo isso, feitas todas essas perguntas aí importantes, o que vocês vão fazer a partir de agora? Um
planejamento estratégico, um plano de ação. O que eu preciso fazer agora, depois de responder todas essas perguntas? Quais os movimentos que eu vou começar a fazer agora para poder efetivamente caminhar semana a semana em direção às minhas metas? Entenderam? Lembra que semana passada eu ensinei vocês a trabalharem com essas metas e daí definirem aquele listão da semana do que vai ser delegado para outras pessoas e do que você tem que fazer, e aí sim colocar na agenda com horários bem definidos. Mas precisa ser feito esse processo aqui, ó, que a gente fez. Porque daí você vai conseguir organizar a sua semana, a sua agenda com ainda mais experiência. Quem tá me vendo e me ouvindo bem, que eu perdi a conexão de novo, fala aí pra mim que a gente já tá indo pra última parte da nossa aula, tá bom? Escrevam aí pra mim se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Tá travado ainda? O pessoal tá escrevendo aqui que tá travado. Escrevam aí pra mim se ainda tá travado ou se já voltou. Pra eu saber se eu posso continuar aqui ou se já é. Voltou? Então tá bom, então vamos seguir. Então, a partir de agora, vocês têm mais clareza para fazer esse planejamento estratégico semanal. A partir de agora, você tem mais clareza do que você precisa ajustar, dos movimentos que você vai ter que fazer. E lembrar aquilo que eu falei lá no começo da aula. Mesmo depois tendo toda essa lista, tem muita coisa que vai pegar você no meio do processo. Que você não está preparado, que você não está esperando. E aí você vai ter que aprender a se preparar com a coisa andando. Então esse processo, viver, na verdade é isso, né? Não é só quando a gente está buscando meta, mas esse processo de alcançar as... Voltei. Quem tá me vendo e me ouvindo bem, eu já tô finalizando, tá, gente? Nossa, foi bem delicado hoje, né? Com essa internet aqui, com essas internets aqui, né? Consegui dar essa aula, mas deu tudo certo. Então, o conteúdo foi entregue, isso que importa. Pra quem for assistir à noite, tem que assistir mais tarde, né? Gravado, vai ter que assistir com 2 links também. Depois eu vou colocar lá pra vocês. Então, escrevam aí pra mim se tá tranquilo, se dá pra gente finalizar a aula. Que eu vou fazer as considerações finais aqui. O pessoal tá escrevendo que melhorou, voltou. Tá. Então, gente, esse processo de metas, de processo, de cura, de conseguir as coisas, de a própria vida, é isso que eu vou falar agora, né? É a gente o tempo todo trocar o pneu com o carro andando. É assim que a coisa funciona, né? Então não dá pra gente parar muitas vezes pra trocar o pneu, a gente tem que fazer a coisa com o carro andando, entendeu? Então você se depara com uma dificuldade ali pelo meio do caminho que você não estava esperando, não dá pra parar. É o tempo todo consertando, o tempo todo vamos que vamos, o tempo todo, sabe, tirando aprendizado e se moldando e pá, e volta e assim. Então, fez todo esse listão, respondeu todas essas perguntas que eu passei pra vocês aqui hoje, tá usando a agenda, espero que vocês estejam usando a agenda já desde a semana passada. E mesmo assim, lembra que eu falei no começo da aula, a coisa não vai sair linda e maravilhosa logo de cara. De cara vai dar ruim, porque você ainda está aprendendo. Pode ser que dê bom logo de cara, Rosi? Pode ser, mas esteja preparado para não dar, porque a maior probabilidade é que não dê, porque você ainda está aprendendo. A maior prova de que de cara não vai dar bom é que se fosse para dar bom com as coisas que você já sabe hoje, com a mentalidade que você tem hoje, já estaria dando bom. E se você está querendo sair de onde você está, é porque não está dando bom ainda. Fez sentido isso que eu falei agora? Então, se você precisa iniciar uma nova jornada, aprender novas coisas, desenvolver novas habilidades, é porque nesse momento você ainda não sabe. E nesse momento você vai dar o primeiro passo a partir de onde você está. Você ainda não está 100% pronto. Nunca vai estar, 100% nunca vai estar. Mas você ainda está muito no início em relação a isso que você está buscando. Então, o início das coisas geralmente não é fácil mesmo. Né? O início, ele tem mais quedas. Chega uma hora que o processo ele engrena. Você entende como é que a coisa funciona e vai que vai. Mas até você chegar nisso, é cada trupicão que a gente toma pelo caminho que a gente desacredita. Então esteja preparado para isso, porque daí, a hora que vier o primeiro tropeço, assim, ó, você já não tá mais com aquela ilusão de vou sair, o sucesso me espera a semana que vem, né? Vou sair daqui agora e a semana que vem. Não. Tá tudo bem. E o mais importante, saber que você tá no caminho. Então se você tá aqui hoje, ó, e você der
um passo, você já não está mais no mesmo lugar. E isso muda tudo. E é importante ao longo do caminho, ao longo do processo, você ir reconhecendo cada pequeno passo que você dá, cada pequena conquista. E às vezes o passo que você dá não é nem sempre a ação efetivamente. Às vezes é uma percepção que você tem. Às vezes eu estou nos meus processos e eu começo a perceber algumas coisas na minha vida que eu não estava percebendo antes. Eu nem consegui mudar aquilo ainda. Mas eu falo, cara, eu tô percebendo isso agora. Eu comecei a perceber que esses dias, e eu não percebi isso antes. Já caminhou. Já deu mais um passo. E isso faz toda a diferença. Entendem? Amores, por hoje é isso, tá? A gente teve aí alguns problemas em relação à internet. Mas isso veio, inclusive, como eu falei, para exemplificar tudo isso que eu tô ensinando hoje na prática. Que às vezes a coisa não sai do jeito que a gente planejou 100%, mas a gente vai se moldando, dá um jeito aqui, dá um jeito ali, vai, manda outro link e o conteúdo chega. A meta é entregue. E isso é o mais importante. E a gente vai se moldando de novo. Essa internet. Quem tá me vendo e me ouvindo aí, coloca aí só pra eu poder me despedir de vocês. Fala aí pra mim se você tá me vendo e me ouvindo, só pra eu poder me despedir, gente. Escrevam aí pra mim se vocês estão me vendo e me ouvindo, tá? Só pra eu poder dar tchau pra vocês decentemente, não desligar aqui na cara de vocês, tá bom? Estão me ouvindo bem, né? Então, tá bom. Gente, e como tudo a gente tira aprendizado, né? Eu lembro a primeira vez que minha internet começou a oscilar e eu tava numa aula ao vivo. E foi acho que ano passado, ano retrasado, não sei, foi por aí. E eu tava dando aula e a internet começou a pipocar, travar, eu corri, desci na minha sogra pra continuar a aula. E naquele dia eu percebi que aquilo me trouxe uma agitação interna. E aí naquele dia eu pude tirar aprendizados. Eu sentei e falei assim, cara, quem trabalha com internet está sujeito a isso. Se essa situação acontecer novamente, como que eu posso lidar melhor com ela? Eu posso lidar assim, 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 assado. Opa, aprendizado na bagagem. A próxima vez que acontecer eu tô preparada. Então hoje aconteceu. E hoje foi muito pior do que aconteceu da outra vez. E hoje eu não tinha minha sogra aqui para poder correr na casa dela, né? As minhas duas internets estão oscilando hoje. E o que eu tive que fazer aqui? Peguei o aprendizado que eu tirei daquela situação e apliquei hoje. Calma, jogo de cintura, vamos tentando, vamos entregando. Putz, caiu de novo. Não, galera, quem tá aí, tá me vendo, tá me ouvindo, então vamos que vamos. E se de tudo não voltasse, eu ia cancelar aqui, ia entrar lá no grupo e falar, meus amores, hoje a aula vai ser gravada, também tá resolvido. Não precisa de afobação, não precisa de agitação, de desequilíbrio, só porque a internet caiu. Vocês estão entendendo? Mas isso eu só aprendi errando lá atrás. Isso eu só aprendi errando, né? Porque a ideia de erro e acerto é o nosso julgamento. Isso eu só aprendi experienciando essa situação lá atrás. E da primeira vez que aconteceu eu não estava preparada, mas agora eu estou, porque eu tirei aprendizado daquilo. E tirar aprendizado das situações não é um processo natural, é uma escolha que a gente faz. Porque tem gente que passa o resto da vida sambando em cima das mesmas situações e não aprende com aquilo. Então quando você escolhe aprender com as situações, você se coloca de propósito num fluxo de evolução. E aí, meu querido, aí ninguém te segura. Aí muda tudo. Tá bom, seus lindos? Semana que vem tem mais. Escrevam, façam as atividades. Se quiserem me enviar as impressões de vocês ao longo da semana, eu vou adorar receber. Se tiverem dúvidas, também podem me enviar, tá bom? Que eu estou sempre em pé e à ordem para atendê-los. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo, tá bom? Um beijo grande e muita, muita, muita gratidão.